Boa noite, mais uma vez na nossa super live. Sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. E hoje com um tema muito polêmico, o Big Brother da vida real. Temos a super participação de Wallace. Oi, gente, tudo bem? Cara, muito obrigado. Você sabe da minha admiração, né, pela sua coragem, determinação. E hoje esse tema promete. Promete porque a gente vai trazer os ensinamentos do Big Brother, a ressignificação dele para a nossa vida. Nossa, é muito fascinante, né? Inclusive eu estava comentando com o pessoal. Primeiro, boa noite, pessoal. Vamos ficar até o finalzinho da live. Vamos convidar, manda logo a live aí para todo mundo. Isso, vai mandar. Manda logo para todo mundo para vir aqui, porque a gente vai trazer realmente esses ensinamentos, porque é muito massa, Luciano, assim, a perspectiva e a leitura, né? Exatamente. De perceber de por que fascina tanto a gente, por que a gente fica louco, a gente torce, a gente quer falar mal, a gente quer falar bem, a gente quer defender, quer cancelar, é como se fosse alguém que realmente fosse muito próximo da gente, que aquela ideia, né, entra dentro da casa da gente todo dia, né? Então a gente quer realmente defender, a gente quer corrigir, a gente quer falar mal, a gente quer falar bem, a gente não deixa falar mal porque eu gosto. Então é bem... Vira polêmica, vira discussão, vira briga entre amigos, tá? E nesse tema, Wallace, eu quero iniciar hoje a live trazendo um pensamento de uma pessoa que eu sou fã. Eu tive a doce alegria de conhecer a história dela. E hoje, mais ainda, de estar trazendo as ideias, os pensamentos dela para o nosso material da Academia C. Então, hoje eu abro a live com o pensamento de Camille Marinho, que ela fala assim: concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquela que podemos e sabedoria para distinguirmos uma das outras. Nossa. Por que isso? Existe um contexto, gente, que eu tenho a minha ideia, eu tenho a minha verdade, mas eu também preciso o respeito ao meu próximo. O Big Brother ele gerou muitos atritos, muitas discussões, cancelamentos. A geração Big Brother. Ih, já cancelei tanta gente. Já cancelei, já descancelei, já briguei com um amigo, já me intriguei. Nossa, já mandei um menino, já mandei fazer aqueles negócios que a gente não pode falar na live. Na live não pode. Mas eu já me expus bastante com relação ao Big Brother, né? Justamente por essa ânsia de falar, de querer impor o que você pensa e o que você acredita ser verdade, que nem sempre é uma verdade absoluta, porque não existe, né, uma verdade absoluta. Olha que interessante. 86% das pessoas que assistem Big Brother geram sentimentos negativos, de acordo com a última pesquisa lançada semana passada. E Wallace, por que o Big Brother atrai tanto? Gente, o povo adora falar mal dos outros. Não vem pra cá dizer que é porque é um laboratório, não. É porque a gente gosta de falar mal. Essa é a verdade. A gente gosta de falar de fulano, a gente gosta de ver como fulano acorda, a gente gosta de ver se o fulano escovou o dente ou não, a gente gosta de saber se o personagem tal tá tomando banho, se já tomou banho, que é o caso que acontecia com a Vitube, né? Todo mundo sabia que ela não tomava banho, já ficava, meu Deus, será que ela não vai tomar banho? Porca, nojenta, dormiu sem tomar banho. Então, a gente gosta de julgar. Naturalmente de nós meter somos, o dedo na vida do outro. Nossa, nós somos muito julgadores, né? Porque o Big Brother da vida real é quando as senhorinhas e o povo colocam a cadeira lá na porta para ver a vida do vizinho, né? Então, é gostoso sentar ali na porta para falar que fulano tá namorando com ciclano. Meu Deus, tu viu? Meu Deus, o carro do fulano nunca veio. Será que terminou? Será que descobriu alguma coisa? Então, a gente gosta de falar de como é a vida do outro, né? De dar nosso opinião sobre a vida do outro. Exemplo, quantos amigos chegam, não faz isso, não faz aquilo. Quer dizer, é o julgamento dela. Hoje na rádio com a Denise, a história de uma pessoa que tinha um relacionamento com uma pessoa mais jovem, e ela foi contar para a amiga falou assim: cai fora, você vai se lascar. Ou seja, era um julgamento dela. Sim. Era a verdade dela. Agora, olha que interessante. Tu sabia que existe
O julgamento, ele tem origem nos preconceitos. Sim. O preconceito é um conceito antecipado. Mas existe o preconceito positivo e o preconceito negativo. Gente, olha, pra mim é todo... Eu só vejo como negativo, né? Porque, na verdade, como eu já passo pela questão do preconceito, pra mim eu vejo o preconceito sempre como algo negativo, né? O que eu entendo de preconceito, Luciana, é justamente você julgar antes de conhecer. Isso. Né? Você já tem uma ideia formada sobre aquela pessoa antes de conhecer quem ela é de fato, né? E o que ela é de fato. Eu não consigo ver um lado positivo nisso. A gente vai trabalhar isso aí. Tem. Se eu falei, agora eu tenho que ir, né? Eu queria te perguntar, Wallace, o que foi no Big Brother que mais acionou teus gatilhos, que mais mexeu contigo, que mais tocou em você? E o que mais mexeu comigo foi quando o Lucas assumiu a bissexualidade dele e que ele tentava justificar por que ele tinha feito aquilo, porque estava todo mundo falando que ele estava se aproveitando, que ele era louco, que ele estava usando aquilo para se promover, que não era uma pauta dele, que ele estava levantando uma pauta de forma irresponsável, né? E na minha cabeça e na minha concepção, eu não conseguia entender como é que alguém consegue ver o outro beijar uma pessoa do mesmo sexo, logo após ele vir com a pauta de que é bissexual, como é que alguém tem a capacidade e se acha no direito de julgar o que é legítimo e o que não é legítimo. Exatamente. Então isso me deixou muito apreensivo. Eu lembro que eu estava assistindo a festa ao vivo nesse dia, né? Eu vi o beijo ao vivo. E eu fiquei eufórico, e era quase 4 horas da manhã, e eu ligava pro Rogério, ligava pros meus amigos, gente, não tem ninguém acordado para comentar isso comigo, eu quero comentar com alguém. Eu tenho que debater isso. Eu tenho que debater isso, e eu na minha cabeça, meu Deus, eu surtei. E aí ele tentava falar com a Lumena, e a Lumena, não, porque não é uma pauta sua, e chegava para um e enxotava ele. E eu fiquei me sentindo super mal, sabe? Porque ele não teve a acolhida, né? Porque não viram como legítimo algo que é extremamente pessoal. Então isso para mim foi muito pesado, foi muito forte, né? Realmente mexeu muito comigo, esse ponto específico. Me desculpa a liberdade, porque isso você viveu. A falta de acolhimento. O questionamento da sexualidade, que pra mim é uma das piores coisas que existe. É você questionar por que o outro gosta de homem, por que o outro não gosta de mulher, por que o outro sente prazer com o homem. Meu Deus, mas mulher é tão bom, por que você não gosta? Que eu não gosto, gente. Pronto. Então, mas fulano é igual tu, mas ele também fica com mulher. Sim, fulano é bissexual, a sexualidade dele, a minha é a minha. Então, quando você questiona o porquê que o outro não gosta de A ou de B, você meio que leva ele a pensar que a escolha dele está errada, né? E de uma forma bem simples, para mim, eu posso escolher gostar de banana e maçã, mas eu posso gostar só da banana e não gostar da maçã, e vice-versa, eu não tenho que gostar do que o outro gosta. O outro tem as escolhas dele, eu tenho as minhas. Então, por isso que isso mexeu muito comigo, sabe? E aquele preconceito naquela hora do Lucas gerou um surto. Sim. Ele perdeu totalmente o controle. Porque quando você não é aceito, Luciano, surta muito. Exatamente. Porque você fica querendo se justificar, meu Deus, por que fulano não gosta de mim? E, isso vai ficar muito forte na sua cabeça que o fulano te rejeitou, que o fulano não te entendeu, e você vai querer justificar isso, e as pessoas não vão te dar espaço para você justificar, e você vai surtar, você vai ficar louco mesmo, né? Nesse sentido de querer gritar, peraí, sou eu, né? Então é isso. E a culpa que isso gera, o que você imagina da culpa? Porque, imagina lá, ele estava preocupado com as pessoas de fora. Sim. E as pessoas da casa ainda taxando ele que era um aproveitador e tal, e tal. Sim. Isso gerou nele uma consequência de um surto, mas isso gerou sentimentos de culpa. E foi um conjunto de sentimentos, na verdade, porque, Luciano, também teve um incidente, por exemplo, com o Rodolfo, né, que
Durante o beijo, ele fez algumas brincadeiras homofóbicas, né? Dentro daquela realidade. Depois, quando o Lucas foi com o Gilberto para dentro do quarto, o Rodolfo meio que insinuou, né, que eles poderiam fazer algo dentro do quarto, então sai daqui, vai para lá com essa coisa de vocês. Então, realmente foi muito forte aquilo ali. Eu fiquei muito balançado, muito mexido com a forma que as pessoas dentro e fora da casa reagiram. Porém, dentro da casa, a reação é a mesma da massa aqui fora. Exato. Então, tipo, não tem muita diferença. Gente, isso causa em nós uma frustração, um peso de culpa, um vazio existencial que nos leva a uma tristeza, uma ansiedade, a depressão. Problemas, eles sempre vão existir na vida. Sempre. O problema, ele gera um desafio. Mas ele não precisa gerar sofrimento. Por que o sofrimento? Porque eu vou para um preconceito negativo. Quem faz a leitura de tudo, Alice, são os meus sentimentos, as minhas emoções negativas. A partir daí eu quero justificar. Eu estou preocupado com o que o outro fala. Eu estou preocupado com o julgamento. Eu estou preocupado em ser aceito. E isso acontece hoje no nosso dia a dia. Quantos pais criam preconceitos nos filhos? Hoje os filhos não sabem mais dialogar com os pais, porque eles não podem ser verdadeiros, porque eles não podem se expressar, porque os pais criaram conceitos diante de uma moral. Sim. Ou seja, as pessoas querem imputar na outra aquilo e a forma como ele deve ser. Inclusive, Luciano, tem uma coisa que é muito isso que tu falou, a questão do diálogo com os pais, porque tem muitos filhos que passam a vida inteira, eu vou falar do que eu vivenciei. Que foi o caso do Lucas, né? Que era o medo que ele tinha da Sim. família. Então, eu vou trazer isso para a minha vida, tipo, eu tive toda uma liberdade com o passar do tempo, na verdade. Com o passar do tempo, eu fui criando vínculo e fui criando liberdade a ponto de chegar para minha mãe e falar assim, mãe, eu sou gay. Mas você imagina pessoas, filhos, adolescentes que não têm a mesma abertura. Então, e por que acha que não tem? Porque tem muita gente que fala assim, não, fala numa boa, seu pai e sua mãe vão entender, né? Mas o filho, ele entende e ele consegue distinguir qual é o pensamento do pai e da mãe com relação àquilo, com comentários que a gente... Pronto, perfeito. O pai e a mãe estão na sala junto com o filho que é gay, que está lá, né, sem assumir, que está resguardando. E aí o pai vê a cena do beijo do Lucas com o Gil e fala assim, nossa, que falta de vergonha. Então, o filho que é gay, ele já vai se contrair mais ainda, que ele vai falar, se eu me assumir, meu pai vai me tratar como tratou o Lucas, como tratou o Gilberto. Então, eu vou ficar aqui na minha, vou, né, viver dessa forma. Tá ótimo para mim. A vivência do conceito. Ele vive no conceito familiar e por isso ele gera o preconceito. Porque ele já cria uma imaginação do que precisa fazer ou não para ser aceito. Então isso gera na pessoa já um medo, um temor de como ele tem que agir, de como ele tem que viver. Aí vamos imaginar hoje a situação de um filho que tem um sonho, um desejo, que tem um padrão de ser. Eu estou falando, Wallace, do homossexualidade. Eu estou falando de um desejo profissional. Eu estou falando de um sonho de vida que muitas vezes as pessoas tampam, abafam por causa do medo do preconceito. É o medo do julgamento. Medo do julgamento. Inclusive, dentro do BBB, né, essa edição, quando ela iniciou, foi a pauta que foi levantada lá dentro, né? Numa roda com todos os participantes, eles falavam justamente sobre a cultura do cancelamento. Eu não quero ser cancelado. Eu tô com medo de ser cancelado, né? Então, nós no dia a dia e na vivência, né, e na convivência com as outras pessoas, a gente vive no constante medo de ser cancelado. A gente tem medo de ser cancelado por um amigo que não vai te convidar para um evento. A gente tem medo de ser cancelado, não tenho mais. Aí entreguei na mão de Deus já. Falei assim, quer seguir, segue. Não quer, né? Procurar outra coisa para fazer. Mas eu realmente, Luciano, eu ficava paranoico com isso, né? Eu falei assim, meu Deus, se eu emitir uma opinião aqui, e se a maioria das pessoas não concordarem com o que eu estou falando, elas vão descer o cacete em mim e eu vou ser cancelado.
né? Então, com o tempo, eu aprendi a segurar o rajadão, porque vinha forte. E dava aquele negócio, e eu via seguidores saindo, e eu ficava, meu Deus, estão deixando de me seguir mesmo por conta disso. Esses dias mesmo, eu acho que eu já perdi uns 500 seguidores, porque eu faço algumas críticas a um personagem do BBB, pra você ver como é a loucura, né? Tipo, todo mundo critica personagens do BBB, mas porque eu critico a Juliette, que é a protegida de todo mundo, então muita gente deixa de me seguir com raiva. Nossa, eu fiquei com raiva, ele falou uma coisa que eu não estava preparado para ouvir. Só porque não é a sua preferência. Não é, eu não concordo com o que ele disse, pá, vou bloquear. Então, esse é o cancelamento, né? Na vida real também é dessa forma, da mesma forma que é lá dentro, o medo deles, aqui fora a gente também tem esse medo de cancelamento, né? E Wallace, aí agora eu puxo para o preconceito positivo. Porque o que você está falando é que você defende o seu conceito, é a sua verdade. E eu falei, ela deve ser vivida. As pessoas elas têm que entender que aquilo que eu vivenciei me trouxe até aqui. Hoje a gente sabe que quanto mais eu me libertar dos meus traumas negativos, dos meus sentimentos negativos, mais eu vou ter uma vida equilibrada, tá? Que é o fundamento nosso da Academia C, que é trazer o perdão palpável, plausível, não aquele perdão distante, mas um perdão que é gradativamente vivenciado. Gratidão, empatia, compaixão, paciência, sabe? Companheirismo. Ai, gente, é tão difícil isso tudo aí. Mas se fosse fácil, não teria graça. É tão difícil esse negócio aí, a gente já começa do perdão, né? Uma pessoa rancorosa que nem eu já é muito difícil perdoar. Mas exatamente. Olha, todas as pessoas que vêm procurar, elas sempre falam, eu não consigo perdoar, eu não sei perdoar. E na hora que eu apresento a metodologia da academia, eu falo assim, mas é isso aí? Ah, é só isso, é simples. Então ela constrói. Ela constrói. Eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que eu acompanho, que ela tem muitos traumas com a mãe. Então a gente começou a construção dela ser filha. E o perdão, ela percebeu que, para que ela viva literalmente, ela falou assim, se eu não me libertar, eu não vou conseguir viver. É o caso extremo. E na hora da proposta do diálogo, ela logo falou que a mãe gosta de um determinado tipo de político. Tá? Eu falei, bacana. Então vamos lá. Essa mãe, ela está produzindo doenças somáticas, psicossomáticas, por conta de estar abafando tanto o seu emocional e o corpo reage. Hoje se sabe que 75% das doenças poderiam ser evitadas, Wallace. 75%, só pelo controle emocional. Então, quando eu passei para ela o formato do perdão, o que é o perdão, os passos que ela tem que dar diário, não é aquela coisa distante. E que ela percebeu que a cura dela a cura da mãe dela, que há uma comprovação científica sobre doenças que eram incuráveis foram pela mudança emocional, está no acolhimento da mãe. Então eu perguntei, vem cá, é melhor que sua mãe cure, tem uma possibilidade de cura, ou que morra? Eu não quero que ela morra, tá bom. Então não é melhor eu passar por cima de uma verdade minha, que é uma escolha, uma opção política, para que eu possa me conectar com a minha mãe? É meio doido, porque a gente meio que não consegue diferenciar muito, né? A gente não consegue discernir muito e a gente não consegue se comportar perante essas situações mesmo. Por quê? Porque a gente está levado, Alisson, eu falo que as pessoas não erram porque querem. Existe uma programação dentro de nós que gera as nossas reações. É muito mais forte. Como você fala, tem coisa que você não dá conta. Como a gente estava aqui partilhando no dia lá de uma votação X, a pessoa ficou o dia todo em oração, em dócil, para que realizasse aquilo que ela queria, porque era muito mais forte. Ou seja, o preconceito positivo, Wallace, ele me leva a uma projeção, a uma meta daquilo que eu tenho que viver. Não um desejo. Porque quando eu vivo um desejo, quando eu levo o desejo, estão fazendo homofobia, eu vou levantar a bandeira de homofobia. Cara, qual é a diferença do outro lado? Sim. Eu estou fazendo igual. Na verdade, o mesmo método, né? O mesmo método. A mesma forma. Ou seja, o que é o preconceito positivo? É quando eu entendo o que eu sou, o que eu tenho que viver e qual bandeira eu tenho que lutar. Eu não estou falando. A gente tem sim, cara, igual eu falei, nós somos diferentes.
mas não somos desiguais. Eu estou aqui hoje na live porque é uma bandeira que eu levantei. Da mesma forma que você, da mesma forma que cada um tem. E a vivência dessa bandeira faz a gente ter uma motivação de vida. Sim, Entende? sim. Então, a partir do momento que eu sei que eu não posso agir igual ao outro lado, eu tenho que levantar a minha bandeira. Mas eu não posso colocar a minha verdade goela abaixo do outro. Então por isso que acontece muito confronto, né? Porque O quando você leva uma pancada, você quer revidar, Exatamente. né? Mas você não quer saber em quem que você vai dar o tapa e quem Cara, você vai dar o murro. Você levou um murro, você quer sair dando murro também. Porque se eu apanhei, se me bateram, eu também vou bater. Então, é tipo o que a Anis Brasil falava, né? Se me atacar, eu vou atacar. Então, é praticamente isso. Agora, olha só. As pessoas usam muito esse termo, o perdão, de uma forma genérica. Mas eu sempre falo que o perdão ele tem várias suas facetas, que me levam ao mesmo destino. Eu tenho duas opções, Wallace, na vida. Ou eu entendo e decido viver, ou eu vou viver em ciclos repetitivos. Nossa. Quer ficar repetindo, na verdade é o que a gente fala no popular, Luciano. Eu acredito que seja isso, é ficar remoendo. Eu vou ficar remoendo por dentro daquilo ali, o resto Eu vou da ficar vida. ressentindo, eu vou ficar remoendo, eu vou estar vivendo sempre a mesma coisa. Eu quero levantar uma bandeira, a pessoa me bate, eu bato de volta e vem e vai, e você não tem acolhimento de nada, nem de você mesmo. Eu só posso dar, Wallace, aquilo que eu tenho. Você chega a questionar, né? Se você tá, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô... Ninguém quer sofrer, ninguém quer viver no sofrimento. Ninguém. Agora, problema todo mundo tem. O sofrimento é opcional, Wallace. Sim. O sofrimento é opcional. Tem até um outro texto da Camille que ela fala exatamente isso na época que ela estava no hospital. Eu decido viver. Eu tenho um problema, mas eu não quero sofrer. Porque a partir do momento que eu entendo que a minha diferença é por tudo aquilo que eu vivi, por todos os arquivos, por toda a forma familiar que eu vivi, por uma condição de biológica, de situação que a vida me trouxe. Eu tenho que perceber e entender que antes de eu nascer, antes de você nascer, não existia o Wallace, não existia o Rogério, não existia o Luciano. Nós Sim. somos únicos no mundo. E nós temos um propósito. Todos nós, tudo que nós buscamos é para ser feliz. E por que a gente não está atingindo? Pois é. Por quê? Porque a gente está preso nos preconceitos negativos. Nossa, é muito duro. A gente na verdade, nós somos presos por tudo, a conjuntura social, né, que vem acontecendo, que vai se formando, que vai se adaptando e vai se reinventando, mas tem coisas que realmente estão enraizadas desde lá do início que a gente não consegue, né, tirar, que é o que é certo, o que é errado, o que é subjetivo. No meu ponto de vista, certo e errado é subjetivo. Tem certo dos dois lados, tem errado dos dois lados também, né? Então, a gente não consegue fazer esse equilíbrio, né? Porque a gente quer sempre deixar mais evidente o que a gente vive, né? Porque o que eu sinto é mais forte do que o outro sente. Porque eu quero defender aquilo que eu vivo. E eu acho que para o outro é o melhor. Só que aí, a partir desse momento, eu não crio diálogo, eu não crio conexão. Eu crio debate. Porque eu quero que o outro engula a minha verdade. Quando nós somos crianças, a neurociência me fala que os meus maiores arquivos são de 0 a 6 anos. Só que de 0 a 6 anos eu não pensei em nada, eu não estava nada programado. Ai, gente, eu não sabia nem o que Como é que alguém tem uma lembrança de 6 anos, Luciano? Mas o problema, o que é? Uma criança ela não tem escolha. Imagina uma criança, como eu tenho alguns casos, da mãe, que chegava, tirava a roupa dela para bater. Ela de joelho pelada. Porque ela saiu de casa. Como que essa criança ia dormir? Como que essa criança ficava à noite? Isso é um marco emocional. Não precisava nem bater, só falar assim, vou te bater quando eu chegar em casa, se não tiver feito isso já é suficiente. Eu acho que a gente já sofria por antecipação o resto do dia, no dia seguinte. Aí essa jovem, ela vai ficar o quê? Com raiva do conceito que a mãe vive. No caso dessa, uma ligação grande com religiosidade,
Então, o que ela vai ter? Um preconceito negativo, aquilo. E ela vai querer bater de frente porque aquilo que ela vive, aquele conceito, maltratou ela. Entende o que é que eu estou virando hoje em dia, adulto? Nós temos, tudo que acontece em nós, Wallace, é uma sensação que me gera um sentimento e me aciona uma emoção. Ou seja, quando tu vê lá, 4 horas da manhã, né? Aquela cena, gerou uma sensação, você queria dividir, você queria falar. Porque ativou os sentimentos e mexeu nas suas emoções. E eu fiquei com muito ódio. Nossa, eu fiquei Por conta de toda, porque você se viu naquilo. Eu fiquei com ódio real. Real mesmo. E eu digo que se eu estivesse lá dentro, naquele momento, eu tinha dado na cara de gente. Porque eu fiquei com muito ódio. Né? Então, é meio louco mesmo. A gente não ter esse controle do que a gente sente, né? Nós não erramos porque queremos. Não tem controle. O que é que nós da academia falamos do upgrade emocional? Que é exatamente eu dar essa evoluída, essa melhorada no meu sistema emocional. Porque quando eu não tenho compreensão quais são as ações que estão gerando dentro de mim, eu sou um simples reagente. Verdade. Eu sou um simples reagente. Agora, a partir do momento que eu passo por um processo de compreensão, de cara, eu já faço pré-gatilhos. Como você sempre fala, meus gatilhos acionaram. E é verdade. Alguma sensação acionou o seu emocional. Quando eu tenho compreensão, Wallace, eu já faço pré-gatilhos. Eu tenho uma senhora que está com a gente há poucos meses e ela teve uma vida muito ansiosa e depressiva, né, com tendência suicida. E com poucas sessões, com poucos atendimentos, ela começou a perceber aquilo que acionava nela os surtos. E ela teve um dia que ela mandou mensagem: Luciano, eu estou agoniada, mas ela conseguiu perceber, ela conseguiu frear, ela conseguiu não ter a reação, que é sair correndo, que é não sei o quê. Tem gente que briga, tem gente que xinga, tem gente que bate. Cada um tem sua reação. Em cima de um... você meteu o dedo numa ferida. E essa senhora hoje, o último final de semana, ela me mandou um áudio muito gostoso, domingo no final da noite. Eu tenho que te contar, eu não aguento até amanhã. Porque ela conseguiu ter uma verdadeira conexão com a filha dela. Depois de anos. Porque ela tinha preconceitos pela própria filha. E a filha tinha raiva pela própria criação. Eles erraram porque quiseram? Não, gente. O que acontece no Big Brother? Eu quero que a outra pessoa tenha a atitude que eu quero, sem que eu tenha a atitude que eu quero ter. E às vezes você cobra, né? Exatamente. Algo que nem você consegue. Algo que você não consegue. Não me dá essa deixa não fala isso pra mim. Inclusive, Luciano, eu estava observando ultimamente até a questão de comportamento em rede social mesmo. E eu estou evitando até olhar, até as publicações que eu faço, eu evito olhar a resposta daquela publicação, porque eu sei que vem merda, eu sei que vem bomba, e eu sei que vai confrontar o que eu penso, porque é normal a gente confrontar o que o outro pensa. Super normal. Mas eu tenho sentido uma linguagem muito agressiva ultimamente. Não só no Instagram, mas também no Twitter e todas as redes sociais, né? Coisas que você não fala pessoalmente, agora você tem a possibilidade de falar, porque você está ali por trás do perfil. Fácil. E aí você não pode levar um tapa na cara. Aí você pega e fala, né? Então, tipo, eu vou falar aqui. Tipo, que se você falar pessoalmente, ali naturalmente vai rolar uma briga. Então, por isso que vai gerar a briga virtual aí, a briga digital, né? Os cancelamentos. Os cancelamentos e tudo. Mas outra coisa que me chamou bastante atenção, Luciano, foi com relação ao debate que aconteceu dentro do Big Brother Brasil, que foi Rodolfo foi racista sem intenção, mas ele foi racista. E isso dividiu a internet em dois, né? Tipo, dividiu de forma real, onde um não queria entender... E os dois foram cancelados. Sim, os dois. Ou seja, saíram os dois feridos, né? Saiu o Rodolfo ferido e saiu o João ferido, porque pagou o preço também pela aquela escolha dele. Né? Que é uma escolha dele, né? Eu não posso julgar se era legítimo ele falar ou não. Mas eu tenho que respeitar a escolha dele de ter falado, né? Sem ter que pagar pela escolha que ele fez dentro daquele contexto ali, né? Que é o racismo, né? Então, durante esse acontecido,
eu quase adoecia olhando as pessoas falando, porque ele se aproveitou, porque ele foi oportunista, porque ele usou o ao vivo, ele poderia ter falado antes, por que ele usou o ao vivo, ele queria se aparecer, ele queria usar uma pauta. E muitas das pessoas que estavam fazendo esse tipo de comentário, é porque na verdade ali dentro dela, ou ela não entendia, ou ela não queria aceitar que quem sofre, quem é acionado um gatilho, tem uma forma diferente de reagir. Cada um tem uma forma. Né? Eu posso reagir de imediato, te dando um tapa. Eu posso agir de imediato, dando um sorriso sem graça, foi o caso do João. Eu posso sair de perto e chorar. E eu posso, de repente, me resguardar e, quando eu achar propício, chegar e abordar aquele tema novamente. Então, era essa questão de escolhas. Mas eu entendo que muito dos erros, né, da reprodução dentro da internet é porque as pessoas não têm esse conhecimento, não têm essa verdade, sabe? Não têm essa habilidade de entender, né, de por que o outro, embora tenha vivência suficiente, porque todo mundo tem vivência suficiente, para entender que cada um reage de uma forma a uma dor que é causada na gente. Né? Uau, isso é muito interessante, quando fala assim, as pessoas não têm entendimento. Na verdade, as pessoas não têm acolhimento. Porque o acolhimento é uma faceta do perdão. Eu falo que a dificuldade hoje, até por uma cultura que se prega, né, na própria religiosidade, na própria sociedade, né, que as pessoas condicionam o perdão. Mas olha que interessante, quando você fala assim, as pessoas, eu fico com medo dos comentários, pelos ataques, né? Na mesma visão que eu falo que as pessoas que assistem o Big Brother, 86% geram sentimentos negativos. Sim. Por que isso acontece? A pessoa desenvolve prazer em agredir. Prazer em agredir. Meu Deus. É um termo que chama Schadenfreude, que é, eu quero que o outro sinta a dor que eu estou sentindo. E isso gera um aumento de dopamina no meu organismo. Por quê? Eu vou me acostumando a um padrão de emoções negativas. E meu corpo vai se adequando. Então, e aí quando você não recebe aquela dosezinha diária, você quer receber. Eu quero receber. Seu organismo vai pedir, você vai repetir o comportamento. Exatamente. Eu começo a fazer pré-gatilhos para ter o prazer. Eu preciso buscar prazer. Por que as pessoas elas hoje buscam N formas? Compra material, drogas, sexo, porque eu quero prazer. Eu sou a melhor fábrica que existe de hormônios. Né? Uma das nossas graças do nosso material é o fruto de Pat Adams, que foi o primeiro psiquiatra do mundo, que fez uma metodologia sem uso de medicamentos, que a gente aprenda a utilizar o nosso corpo. Ou seja, esses ataques que você sofre, essa dor que gera em você, essa necessidade de cancelamento, assistir o Big Brother de forma que gera sentimentos negativos, é porque eu tenho prazer. As pessoas geram prazer. E a falta de entendimento que você falou no caso do João, ele doeu. E ele demorou um tempo remoendo, a chegar a um ponto que ele não aguentou. Tanto que é nítido que naquela hora que ele fala, ele perde totalmente o controle. Emocional total, né? Ou seja, ali quase o que a gente fala, um surto emocional. É um desabafo mesmo. É um desabafo. Por quê? Aquilo atingiu ele, claro, acionou o gatilho. Mas naquele momento, talvez uma prudência, talvez uma cultura, um conceito de educação, talvez um conceito de respeito, ele só deu um sorrisozinho. Sim. Amarelo, não. Mas o tempo dele. Acho que o medo também, né? Medo também. O João, ele sentiu o medo do cancelamento aqui fora. Porque tem muita gente que usa o termo cancelamento só, por exemplo, vamos cancelar o racista, vamos cancelar o homofóbico, vamos cancelar o agressivo. Porque não entra no meu conceito. Não, mas cancelam-se também a vítima, né? Então, o que foi realmente o que aconteceu. E embora
eu percebo, Luciano, que as pessoas estão tão cheias do que elas acham, eu acho. Da sua verdade é o eu acho. Tipo assim, o acho eu acredito, né? Que dá uma suavizada, porque eu acredito dá uma leveza no que você pensa. Mas as pessoas, elas estão em um modo que elas não estão abertas para entender, né? Não. Porque, por exemplo, com relação ao caso do Rodolfo, eu entendi que ele não quis ser racista. Eu entendi. Mas era um conceito... Eu entendi que ele não queria machucar o João com aquela piada que ele fez. Eu entendi que ele não fez por querer ou por maldade. Ele não quis ferir o João naquele momento. Por outro lado, eu entendi que o João se feriu porque ele já carrega aquilo a vida inteira, desde a época de escola, quando o povo chamava o outro de cabelo de bombril. Exatamente. Que é algo horroroso e que a gente reproduziu isso a vida inteira. Então, tocou na ferida. Então acionou, como ele mesmo fala, me atingiu em um lugar muito especial, muito específico, né? Então, por que eu ataco o João por não ter falado em um dado momento, que para mim, tá numa casa transmitido 24 horas, para mim não tem momento, né? Por que o João deixou para falar depois? Porque ele queria se aparecer, porque ele queria repercutir, ele queria mídia, e agora vai sair para pagar o que ele fez com o outro, né? Eu vou punir ele, porque ele, quero o sangue dele também, ele pediu a cabeça do Rodolfo, eu vou pedir a cabeça dele. E aí, geralmente, quem tem esse tipo de atitude, talvez nunca tenha passado por um processo de dor, onde você teve que se resguardar para você não expor fragilidade, porque você não queria mostrar uma fragilidade naquele momento. E a mesma piada com o João, por exemplo, já aconteceu comigo. E eu, o Wallace, preferi relevar. Tipo, eu tô andando aqui e alguém fala, ou com maldade ou sem maldade, porque a gente não julga a intenção, não tem como a gente julgar qual era a intenção do outro, né? Mas a pessoa chegar e falar assim, anda direito. Então, o viadinho. E aí, viadinho, como é que tá? Ei, gayzinho, como é que tá? Tá tudo bem? Não sei se a pessoa falou de forma pejorativa, não sei se a pessoa falou de forma brincando, não sei se a pessoa achou que aquilo era engraçado, né? Mas naquele momento, eu não achei. Na sua ferida. Engraçado. Naquele momento, eu não gostei. Wallace, mas outra pessoa já fez antes. Sim. Naquele momento, eu não senti. E agora, eu senti. Então, não tem como tu ditar como o outro reagir, como o outro sentir, né? A OMS me fala que 90% da população mundial está estressada. O que significa isso? Eu acredito. Que não estão vivendo, está sobrevivendo. Então, o estresse, ele é fruto de um dia a dia negativo. É um fruto de frustrações. O João, naquele momento, talvez ele tivesse até descontraído, tal. Só que tocou na ferida. Tocou. A partir do momento que ele vai partilhar com uma pessoa que também toca na ferida, e aquilo vai alimentando, chega uma hora que eu tenho que desabar. Porque eu estou cansado daquilo. Aquela carga está pesada para mim, né? E quando a gente fala da ferida, tem muita gente que fica... Mas, gente, como assim? É como... a gente tampa as feridas da gente, né? É como se tivesse lá a feridinha e alguém... A gente nem sabe onde está. Então, é justamente quando... É como se alguém chegasse lá e jogasse um pouquinho de álcool lá em cima do que está exposto, né? Então... E machuca. E tudo isso por conta de quê, Wallace? Por conta de preconceitos, julgamentos, condenações, cancelamentos. Porque eu não tenho a capacidade de aceitar que o outro é diferente. Eu quero mostrar que ele é desigual. E muitas vezes a pessoa se sente desigual. Por tanta pancada, por tanta lacração, por tanto condicionamento. E isso vai fazendo com que a pessoa tenha uma necessidade de grito
de vida. E eu vivo preconceito negativo. O que o Rodolfo falou, gente, é um conceito dele, é da natureza dele. Que, na verdade, muita gente reproduz, né? Exatamente. Gente, eu só posso dar o que eu tenho. Eu só posso dar o que eu tenho, Alice. Porque nós nunca fomos preparados emocionalmente. Nunca. Vai lá e se vira. É lei da sobrevivência. E a gente vai passando ciclos, repetidos ciclos, e hoje nós temos Brasil, o segundo país mais ansioso do mundo. Hoje nós temos a depressão tomando conta, o suicídio aumentando. O Japão aumentou 18% de suicídio. Entende? Ó, tem pergunta aí, fala, Duarte. Duarte tá que levanta o dedo, faz tempo. E a gente aqui, se for deixar... A dona Creuza queria achar uma lei que cobrisse a vida inteira. Achei o medo. Como é que é? Dona Creuza, queria achar uma lei que cobrisse a vida inteira. Achei o medo. A lei que encobriu a vida inteira. Cobrisse a vida inteira. É. Você achou o medo. Ou seja, o medo, pelo que eu entendi, privou ela de uma própria vida. E olha que interessante, a coragem não é ausência de medo. A coragem é a existência do medo, porém a prudência para enfrentá-lo. Eu pensava que quem tinha coragem não sentia medo, mas a gente vai. E a gente lembra, né, que às vezes a gente faz algo que a gente está se achando super corajoso, mas a gente está com medo daquilo, né? Olha o preconceito positivo. Ele me gera um medo, mas ele me leva a uma prudência de superação daquilo que eu preciso viver. É diferente do preconceito negativo, que eu simplesmente quero despejar. Quero correr dali. Exatamente. Manda, Duarte. A dona Creuza botou: a dor é um excelente aliado para a nossa mudança interna. Quando nós entendemos o limiar emocional. Tudo que nós fazemos na nossa vida, Alice, é para ter prazer e fugir do sofrimento. E no meio do caminho tem a dor. Imagine se eu aperto o braço, eu aguento. Mas se meu braço estiver machucado, eu não consigo apertar, porque dói muito mais. Sim. A partir do momento que eu sei trabalhar o meu inconsciente para mostrar que eu não preciso ficar sofrendo para mudar, eu consigo brincar com o meu limiar emocional para gerar as verdadeiras mudanças. O que é procrastinação que as pessoas falam? É o que eu quero mudar, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. A partir do momento que eu condiciono o meu inconsciente, eu posso fazer essa mudança. Eu sou campeão de procrastinar. Hoje eu fiz isso com uma pessoa. A gente brinca, né, para dar clareza entre sofrimento e prazer. Se tudo na vida que eu faço é para evitar o sofrimento e ter prazer, por que eu estou vivendo no sofrimento? Hoje, lá na hora que a gente fez um trabalho, e era até em cima do perdão, determinada pessoa, ela encheu a lista de sofrimento. Eu falei, tá bom, isso aqui você não faz porque você está no sofrimento, beleza. Agora, me fala qual é o prazer que você tem de não fazer. Porque se tudo que eu faço é para não sofrer e buscar prazer, significa que por mais que eu tenha sofrimento, eu tenho que ter mais prazer. E por que eu não tendo prazer, eu não faço? Porque eu ainda não cheguei no meu limite emocional, que é o limiar emocional. Agora, tem momentos que a pessoa fala assim, cansei, eu vou fazer, né? Ali é seu limiar emocional. E hoje nós temos técnicas para mexer no nosso inconsciente. Tá, mas quando a gente chega aí nesse limite, bem que você disse, né? De cansei, agora eu vou fazer. E aí você cai 2 minutos depois e não faz mesmo. Mas aí... você, cansei, me revoltei, vou fazer agora. E aí tu dá 2 passos, tô cansado, vou fazer mais isso não. É porque você ainda tentou de forma consciente. Você ainda não foi levado a viver isso inconscientemente. Quem é que nos rege? O nosso inconsciente, não é o nosso consciente. O nosso consciente é pequeno. O nosso consciente, quando eu falo assim, estou triste, significa que eu guardei a alegria. E lá dentro do meu inconsciente eu tenho a tristeza e a alegria. Agora, por que que o meu inconsciente só está mandando a tristeza? Só está mandando a raiva? Só está mandando o preconceito? Porque os meus estímulos estão sendo para isso. O que é o sistema emocional renovado? É que eu entenda e saiba trabalhar o meu organismo para mudar essa situação. Porque senão eu vou só viver ciclos. Porque eu já condicionei inconscientemente as minhas atitudes. Nunca ninguém foi trabalhado emocionalmente. As pessoas brigam contra o seu padrão. E vão repetindo as coisas. Aprender a tomar remédio. Aprender a, encher a cara. Aprender. Tentando dar uma amenizada no sofrimento.
mas nós vamos vivendo estressados, nós vamos sobrevivendo. Eu falei que a vida é muito curta para ser pequena. Igual eu falei, você tem um chamado, você tem pessoas que necessitam dessa bandeira. Sim, sim. Como você vai viver? Como você vai vivenciar isso? E é meio que irracional, na verdade, né? Cara, É o que agora faz sentido o que você disse. O irracional, para mim, fez sentido, na verdade. É irracional a forma que você lida com isso, né? Exato. Como eu lido, por exemplo. É muito irracional, né? Eu só acho, eu acredito, que eu tenho que fazer e que eu tenho que falar. E eu vou lá e falo. Né? Se eu estou preparado para falar aquilo ou não, é outra pauta. Mas eu sinto a necessidade de falar, vou lá e faço. Né? Agora, a forma como tu está fazendo, tá te trazendo paz? Entende, Wallace? A gente não tem paz nunca, né? A gente nunca tem paz. Né? Não tem. A gente não tem um dia de paz, na verdade. Mas você... E aconteceu outra coisa também, inclusive, Luciano, que remete a isso, que é a questão da militância, que o BBB também interferiu nisso. Porque hoje, se você vai falar algo, hoje, se você vai brigar por uma causa, as pessoas te chamam de Lumena. De uma forma pejorativa, de uma forma agressiva e de uma forma também para te silenciar, para te calar. Por quê? Porque a Lumena fez errado lá na casa. Tu tá fazendo errado agora, tu é a Lumena. Entendeu? Então, pegaram o nome de alguém, de um personagem, né? E de forma pejorativa usam para calar também, para silenciar também. Porque, vou citar um exemplo, é como se você viesse falar comigo e eu falasse assim, não, tá chato. Não quero ouvir isso. Tá chato. Então, é a mesma técnica de chamar alguém de Lumena. Porque a Lumena fez errado dentro da casa, o Brasil inteiro viu que ela fez errado, ela tem as bandeiras dela que são legítimas, porém, dentro de um ambiente agressivo, de um ambiente de sobrevivência, ela não expôs aquilo de forma correta. E tá tudo certo, gente. Todo mundo pode errar. Agora, você pega aquele erro dela, né, e usa para perpetuar, né, algo que o outro faz e você não gosta. Né? Porque falar da minha dor, falar do meu sentimento, você não quer. Mas você não quer só ouvir, você quer calar o outro. Então, é justamente por isso que aconteceu esse fenômeno agora na internet, de quando alguém vai falar sobre racismo, homofobia, machismo, quem não concorda, quem não quer escutar e quem não está aberto para aquele entendimento, vai falar, cala a boca, Lumena. Sabe? Entendi. Tipo, tá chato. Tá errado, não quero saber, não quero ouvir. Né? E por quê? Vamos ver a pergunta ali do Duarte, depois eu vou... Uma afirmação, Caio Negão. Isso só demonstra que o povo brasileiro não tolera exageros e banalizações. O BBB e várias pessoas fazem isso. O exagero... Eu, às vezes, tenho consciência de que eu peco pelo exagero, porque o exagero realmente, né, consome. Eu, às vezes, peco por exagero. Por que tu exagera? Sei lá, gente, porque eu tenho a impressão de que eu estou gritando baixo e o povo não está escutando. Aí se eu estou gritando baixo e o povo não está escutando, eu vou gritar mais alto. Pera bem que eu acho que eu vou pegar mais gente aqui se eu gritar mais alto. É erradíssimo, né? Mas inconscientemente a gente faz dessa forma. Quando eu vivo perante o preconceito negativo, é natural que eu desenvolva a expectativa que as pessoas escutem, entendam a minha bandeira. Só que quando eu estou numa expectativa, significa que eu estou tentando suprir aquilo que me falta. Eu gero desejos. Tá? Um trabalho magnífico de Freud, Colar do Desejo, ele me traz que o desejo tem 3 vias. A primeira é a fantasia. O que é a fantasia? Eu começo a idealizar, eu começo a imaginar que aquilo meu sonho, aquela minha bandeira tem que ser vivida. Sim. E ela tem que ser aceita. Aí eu parto para o segundo passo, que é o simbólico. O que é o simbólico? Eu começo a dar condições para que a minha fantasia comece a tornar real. Então, a partir por que eu entro, por que eu às vezes eu perco a noção? Porque a minha fantasia não está sendo absorvida. Então, você não está sendo acolhido naquilo que você fala. Exatamente. Por quê? O terceiro passo é o real, que é diferente de realidade. É o meu real pautado em cima de uma fantasia.
porque eu estou tentando suprir aquilo que me falta. Então eu quero que as pessoas escutem. Então a partir do momento que eu tiver 30, 40% de um simbólico pautado numa fantasia, eu quero que a minha realidade despenque no mundo. E eu me frustro porque o meu real não é realidade. Aquilo que você gerou tentando suprir, nunca vai acontecer no outro. Quando você fala assim, as pessoas falam assim, Lumena. Quer dizer, cara, as pessoas estão falando assim, tua fantasia está furada. Mais ou menos assim, entende? É, mais ou menos isso. Por quê? Porque você não está vivendo uma meta, porque é diferente eu viver uma bandeira, é diferente eu defender uma causa, sabendo que a minha causa vai ser atacada, vai ser batida, mas eu estou... Até porque a gente já fala sobre isso, porque ela já é atacada, Exatamente. né? Então ela já é... Mas o meu foco qual é? É a minha bandeira ou o que as pessoas vão gerar? Porque quando eu dependo dos outros, eu fico frustrado. Porque os outros são diferentes. Sim, sim. São diferentes. Entende? Cara, Rogério, esse tema ele teria assim um mundo para a gente debater, porque ele faz parte da nossa sociedade. E hoje nossa sociedade ela está totalmente estressada, triste, ansiosa. Porque vive guardando dentro de si sentimentos e emoções negativas. Criando preconceitos, criando conceitos, sabe? E impede com que a gente realmente viva. E tem preconceito dos dois lados, na verdade. Dos Porque eu, por dois. exemplo, vou até citar um exemplo aqui, que eu tenho preconceito, eu sofro preconceito, porque existem várias formas de preconceito, né? Da mesma forma que você sofre de preconceito, você também sente esse preconceito, você tem esse preconceito por pessoas, né? Exatamente. Então, tem várias coisas que eu sou extremamente preconceituoso e eu tento trabalhar isso, né? Porque assim como eu, dentro do meu entendimento, quero diminuir o impacto do preconceito na minha vida, eu acredito que o outro também precisa dessa acolhida, né? Então, você tem que saber qual é o seu preconceito e você tem que saber qual é o preconceito dos outros com você. Então, você tem que, a partir daí, mediar, né? É lindo a gente falando desse jeito, amor. Desse jeito a gente fala, é maravilhoso. Mas é muito fofo a gente falando desse jeito, aí eu tenho que entender, mas na prática, amor, a gente meio que perde a linha, e é isso que a gente tem que trabalhar, né, Luciano? Mas é que tá. Nós da Academia C, eu tenho muita alegria. Esse material ele foi desenvolvido primeiro para que a gente mudasse. Né? Depois as pessoas próximas. Só que como começou a ter muita procura, a gente está abrindo. Por quê? É fácil? Não é, mas é possível. A partir do momento que você tem a metodologia para viver, não adianta eu brigar com... eu estou tendo dor de cabeça, eu vou tomar remédio, mas eu estou com problema de vista. É a mesma coisa. Olha, uma coisa que não é real pra mim, que eu não consigo entender, que não entra na minha cabeça e que eu preciso trabalhar, é, por exemplo, eu acho muito lindo alguém vai lá e coloca assim, não concordo com você, mas respeito. Não, gente. Não dá. Não concordo contigo, mas ferrar pra mim, é desse jeito. Tem negócio de, não concordo contigo, mas respeito. Aí, isso, eu acho bonito, sabe? Eu acho bonito alguém que consegue não concordar com alguém e falar, mas tá tudo bem. É porque gera expectativas. Né? Tipo, não, beleza, essa é a sua opinião. Eu discordo totalmente, amigo, mas ok, respeito. Eu queria chegar nesse nível espiritual que eu não consigo ainda. Gente, a gente já prolongou aqui a live, mais do que o normal, mas o assunto é sensacional. A interação do Wallace aqui, perfeita. Muito obrigado. E é uma realidade da nossa sociedade que precisa ser, sim, escancarada e trabalhada, porque nós estamos falando de pessoas que precisam de uma forma, de um alento, de um acolhimento para poder ter uma chance de vida. É verdade. Sabe? Wallace, cara, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Né? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de participar, né? Tenho muita admiração por ti, Luciano, por todo mundo da Companhia da Alegria, né, do CEI. Muito, muito obrigado mesmo. E realmente, quando a gente vai destrinchar assim, a gente percebe que não é só um programinha de TV, não. Que tá ali tudo social, que tem todo um debate a ser feito, emocionalmente, socialmente, né? E traz lições, né? E eu queria só deixar uma mensagem para o pessoal, por favor. é que quando... que hoje em dia uma palavra que está muito na moda é empatia, né? Empatia.
Nossa, empatia. Que é uma faceta do perdão. Que aí eu corri lá no Google para saber o que era, porque eu não sabia o que era empatia quando o povo começou a falar de empatia, não vou mentir. Então fui lá, vi o que era empatia. E percebi que é utópico, né? Tipo, Exatamente. você sentir o que o outro sente, né? Mas a gente pode tentar, como a gente ainda não tem essa capacidade de praticar empatia de forma absoluta, compreensão. Né? Um pouquinho de compreensão. Acolhimento. Um pouquinho de acolhimento, um pouquinho de entendimento do que o outro. Respeito. Tentar o respeito, né? Tentar entender o que o outro sente, tentar entender o que o outro fala. Mas o que o outro fala me fere. Fala também onde doeu em você. Né? E tenta ponderar. É algo que eu estou trabalhando, Luciano. É muito bonitinho falando aqui, sabe? Todo mundo sabe que não é desse jeito. Mas isso aí que você falou, são várias facetas do perdão. São várias. A paciência, o respeito, o acolhimento, a empatia, a gratidão. São processos que a gente vai construindo gradativamente. O problema é que a gente olha uma dimensão tão longe do perdão e deixa de dar os pequenos passos. E vai só repetindo. Eu estou longe de todos esses aí ainda, né? Vou deixar claro. Eu quero finalizar, gente, com mais um pensamento da Camille. Esse é até mais profundo. Diga lá, Duarte. Eita, Paulinha. Eita, Paulinha. Ó, Paulinha. Eu vou acabar com o texto, finalizar com o texto da Camille. E, gente, muito obrigado. Ela vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, tá? Quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar. Nós estamos aqui para isso. Para poder responder, para poder ajudar você a caminhar no seu dia a dia. E o texto é: mas a vida é feita de escolhas. E eu escolho viver. Vivendo e aprendendo, eu finalmente aprendi que vale a pena sorrir em meio ao sofrimento. Aprendi que sempre haverá um jeito, sempre haverá uma resposta. A vida sempre vai se colorindo aos poucos. Não é fácil lutar. Às vezes, as coisas dando o oposto daquilo que lutamos. Mas a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Sempre haverá um jeito, sempre haverá uma resposta, uma saída. Por isso, lute em meio ao mundo conturbado. Seja a diferença, seja luz. Seja inspiração na vida de alguém. Sorria, agradeça, abrace, escute, beije, cresça, ame, ajude. Seja feliz. Faça escolhas. Escolha viver. Viva intensamente a cada minuto. Ei, nunca sabemos o que irá acontecer. Daqui, 5 minutos. Mas antes de simplesmente viver, e então agradeça. Agradeça pela vida e pela oportunidade de estar vivendo ela. Viva e agradeça. Camille Marinho. Essa menina era um guru, né, gente? A menina, pegada, eu gosto demais. Gostava demais da Camille. Ela incrível. é perdão, cara. Ela é o perdão. Ela tem a expressão do perdão. Gente, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira. Estamos aqui sempre por vocês. Amanhã nossa live está lá no YouTube. Um abraço. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado. Depois eu vou rever esse negócio todinho. Vai lá, ele vai dar a editada. Cortar os pedacinhos. Cara, mas foi show. Sabe?